Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Tivemos um recesso aí por causa das minhas férias escolares, mas já estamos de volta. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase da OBI de 2024, e o nome dele é Cubo Preto. Ana comprou um cubo de madeira de lado n centímetros, ou seja, dimensões n por n por n centímetros, e o pintou todo de preto. Depois disso, ela cortou o cubo em n ao quadrado cubinhos de lado 1 centímetro, ou seja, dimensões 1 por 1 por 1 por 1. Não, 1 por 1 por 1. Eu descrevi um hipercubo aí. Após o corte, alguns cubinhos terão nenhuma face pintada de preto, alguns terão exatamente uma face pintada de preto, e alguns terão exatamente duas faces pintadas de preto, e outros terão exatamente três faces pintadas. Abaixo, podemos ver um cubo de lado 4 centímetros, após Ana pintá-lo e cortá-lo. Ana contou, quantas faces estavam pintadas em cada cubinho cortado do cubo acima e concluiu que, entre os 64 cubinhos, existem 8 cubinhos com nenhuma face pintada de preto, 28 cubinhos com exatamente uma face pintada, 24 cubinhos com exatamente duas faces pintadas e 8 cubinhos com exatamente três faces pintadas. A sua tarefa é: dada a dimensão n do lado do cubo em centímetros, determine quantos cubinhos terão exatamente nenhuma face, nenhuma, uma, duas ou três faces pintadas de preto após Ana pintar e cortar o cubo. A entrada contém uma única linha com um único inteiro n, a dimensão do cubo em centímetros, e o seu programa deverá imprimir 4 linhas, cada uma contendo um único inteiro. Primeira linha, com quantas faces vão ser pintadas com nenhuma face, né, pintada de preto. Segunda linha, quantos cubos tem uma face pintada. Terceira, quantos cubos tem duas. E a última é quantos cubos tem três. Então, exemplo aqui, ó. 4 é o desenho da figura. Vamos usar ele para visualizar melhor esse problema, né? Ele tem 8 cubos com nenhuma face pintada, 24 com uma face pintada, 24 com duas e 8 com três. Vamos tentar visualizar isso aqui na figura, né? Então, se não tem nenhuma face pintada. Bom, no desenho não dá pra ver nenhum, né? Por quê? Porque esses cubinhos que não tem nenhuma face pintada são os que não tem nenhuma face que está exposta à superfície. Já que ela pintou toda a superfície de preto, né? Então, esses 8 cubos são os cubinhos que compõem a parte mais interna, tipo, o núcleo desse cubinho. Depois que a gente tirar toda a camada superficial aqui, aí já vai sobrar um cubo menor dentro dele. E esse cubo menor, ele não tem nenhuma face pintada, nenhum cubinho desse cubo menor, né? Tem uma face pintada porque esses cubinhos não estão expostos à superfície. Ou seja, os cubos com nenhuma face pintada, eles sempre vão fazer parte de um cubo maior, que é todos os cubinhos que não estão expostos à superfície, né? Quais são as dimensões desse cubo que não está exposto à superfície? Então, vamos pensar assim, por exemplo. Repara aqui, ó. Vou pegar só essa face. Esse miolinho aqui, ó, de 2, ele tem uma face saindo pra cá, uma saindo pra cá, uma pra cá assim, né? E aí, essas faces de fora, elas envolvem esse 2x2 aqui. Então, o 4x4 envolve o 2x2 completamente. Falando da segunda dimensão. Mas isso também se aplica para a terceira dimensão. Então, esse cubo, que ele é 4x4x4, ele envolve perfeitamente o cubo 2x2x2. Certo? Ou seja, por que tem 8 cubinhos com 0 faces pintadas? Porque esses 8 cubinhos são um 2x2x2, que está dentro desse 4x4x4,
a quantidade de cubinhos do 2 por 2 por 2 é 2 ao cubo, que são 8. Certo? Então vamos anotar isso aqui. Opa. A gente vai receber na única linha de entrada o n, que são as dimensões. Um número inteiro é o n. Aí os cubos que com 0 faces pintadas, eles são o cubo menor, que tem dimensão n menos 2, ao cubo. Vamos ver quantos são os cubinhos de uma face. Quais são os cubinhos de uma face? São esse miolinho aqui de novo, 2 por 2. Porque como as faces laterais deles estão cobertas por essa camada de fora aqui, só uma face deles está exposta, né? Mas dessa vez, esse 2 por 2 aqui, eu não vou ter um cubo com eles. Eu vou ter para cada face um miolo, que como ele não encosta nem em um canto nem no outro, né? E cada canto é um cubo, então vai ser o tamanho da aresta, que é 4, menos 2, porque o miolo não chega nos cantos, ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado, né? Então, vai ser 2 por 2, tanto assim quanto assim. E para cada face, eu vou ter um miolo desses, que pega todo o centro e não chega nos cantos. Um cubo tem 6 faces, então a conta para quantos cubos tem uma face pintada vai ser o seguinte, ó. N menos 2 são as dimensões do miolo. Ao quadrado. E isso aqui, para cada face tem seu miolo, e um cubo tem 6 faces. Certo? Então a gente já calculou aqui, ó, o cubinho interno, que é o núcleo do cubo maior. Aí a gente calculou com uma face o miolo de cada face aqui. E aí os cubos que tem duas faces pintadas, eles estão sempre nas arestas. Então olha só, esses caras aqui, ó, sempre na aresta, nunca no miolo, tá vendo? Mas eles não são os cantos das arestas. Porque os cantos, eles sempre têm 3 faces pintadas. Então, qual é a conta para os cubos que têm 2 faces pintadas? É o seguinte, ó. Para cada face, em todas as suas 4 arestas, ele vai ter uma quantidade de cubos com 2 faces pintadas, que vai ser toda a extensão da aresta menos os 2 cantos, né? Vai ser n, que é a dimensão, menos 2, porque os cantos tem 3 faces pintadas e não 2. Isso aqui vezes 4, porque um quadrado tem 4 arestas, e eu vou ter cubinho com 2 faces pintadas em todas as arestas. O cubo tem 6 faces, então isso aqui é para cada face.
Eu tenho que considerar todas as faces. E aí, por fim, eu tenho que compensar uma coisa que eu tô fazendo, que é o seguinte, ó. Imagina esses cubinhos aqui, esses dois aqui. Eles estão sendo contados nessa face aqui e nessa face aqui de cima. Isso vale pra todos. Então, esses dois aqui, por exemplo, eles são contados nessa e nessa, e assim por diante. Ou seja, a extensão completa da aresta, menos os cantos, para todas as arestas, para todas as faces, eu tenho que dividir por 2, porque eu tô contando 2 vezes cada cubo. Eu consigo juntar tudo isso aqui para simplificar, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. E essa aqui é a quantidade de cubos com 2 faces. E aí com 3 faces, como eu já estava até falando nos outros exemplos, são sempre as quinas do cubo. Sempre. Todas as quinas têm as 3 faces pintadas. Nenhum cubo que não é uma quina tem 3 faces pintadas. Certo? E não existe conta para calcular quantas quinas tem um cubo. Sempre é 8. Né? Sempre vai ser essas 4 aqui de cima com essas 4 aqui de baixo. No caso, eu só consigo circular 7 porque ela está escondida, mas eu estaria tipo por aqui, assim. Né? A quantidade de cubos com 3 faces pintadas sempre vai ser 8. Porque essa é a quantidade de quinas do cubo. E a quantidade de quinas nunca muda. Agora a gente só precisa pintar tudo separados por new line, por quebra de linha, né? Então, não, vou fazer assim. Pintar 0 faces. Uma face. Uma faces não, né? Uma face. Duas faces. 3 faces. Aí como argumento para função print, eu vou usar sep de separador. Então é uma coisa que ele vai printar entre cada uma dessas variáveis. Quero que o separador seja contra barra n. E aí como já vai ter um contra barra n depois do 3 faces, se eu não me engano, o end precisa ser nada. O último contra barra n já vai estar aqui. Então ele não precisa aparecer aqui. Eu acho que é assim que funciona, caso não, rapidinho de arrumar. Vamos testar aqui então. Meu cubo é 4x4x4. Ah, precisa sim do end. Mas o resultado tá correto, ó. 8 cubos com nenhuma face pintada. É o 2x2x2, que é o núcleo disso aqui. 24 cubos com uma face pintada. O miolo de cada face. 24 cubos com 2 faces pintadas. São as arestas de cada face, exceto as quinas. E aí 8 cubos com 3 faces pintadas, que são as quinas. O próximo exemplo é um cubo muito mais simples, que é 2x2x2. Ele não tem nenhum cubo no núcleo dele. O 2x2x2 é o menor cubo possível, que tem 8 quinas. Não tem miolo, tudo é aresta. Nas arestas, tudo é quina. Então, realmente, dos 8 cubos que o 2x2x2 tem, os 8 vão ter as 3 faces pintadas. Nosso programa está correto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.